Bom dia, meus irmãos amados. Tudo na paz do Senhor Jesus? Muito bem. Vamos à nossa lição número 2 dessa revista Estudos para a Escola Bíblica Dominical. Coloquei ontem no grupo as páginas da lição, as fotografias. Espero que tenham lido. Se não tiver, só subir um pouquinho aí e ler, tá bom? O testemunho e a oração. Muito bem. Que Deus possa abençoar a nossa aula de hoje, nós possamos aprender mais essa forma de testemunhar os poderes de Deus, não é isso? Nós vimos na lição 1 que uma das formas de testemunho é o testemunho e a palavra, não é isso? Foi que o testemunho e a palavra de Deus foi a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de refletirmos, estudarmos as Escrituras e não apenas a lermos de forma rápida, mas meditarmos naquilo que lemos, deixar o Espírito Santo nos abrir o entendimento, a compreensão, sabe, sem preconceitos. Eu lembro de uma vez, né, eu conversando com uma irmã que era do Ministério de Evangelismo da Nova Vida, e eu estava dando um curso, e eu falei alguma coisa sobre filosofia, ela disse: eu abomino filosofia. E aí eu falei para ela: não, minha irmã, não é por aí. Você não pode abominar nada. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus. Então quem estuda, seja lá o que for, filosofia ou outras ciências, guiados pelo Espírito Santo, vai tirar proveito disso para compreender a palavra, para poder se expressar melhor, para poder compreender melhor o mundo ao seu redor, as outras pessoas. A pessoa que estuda psicologia, por exemplo, com o olhar de Deus, o psicólogo cristão, ele tem como mudar, como ajudar, como abençoar uma pessoa. Agora, o psicólogo ateu, e a maioria, infelizmente, ele vai complicar tudo, porque ele vai na contramão do que a Bíblia diz sobre os problemas humanos. Enquanto a Bíblia diz que o nosso problema está dentro de nós, é o pecado que nós precisamos vencer, e essa é a vitória pela qual o cristão deve lutar, e não a vitória financeira, a vitória do poder, a vitória de querer aparecer, de ter nome divulgado. A vitória nossa é sobre o pecado que está dentro de nós. Então a Bíblia nos ensina que nós precisamos vencer a carne. Mas os psicólogos dizem que o problema que está dentro de você, está dentro de nós, que está fazendo a gente sofrer, foi colocado por alguém. Foi um trauma que sofremos. E então eu preciso quebrar prato, quebrar televisão, sabe, xingar, gritar, rasgar roupa para desabafar. Não é por aí. Então, assim, o psicólogo, com a visão de Cristo, a psicologia vai ser efetivamente boa para ele e para quem ele estiver tentando ajudar. É isso? E hoje o testemunho e a oração. Ou seja, além de conhecimento da palavra, além de domínio da palavra de Deus, de aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. E quando eu falo uma vida de oração, eu não falo daquela oração como eu percebo muito, isso me incomoda tremendamente, a forma como muitos cristãos falam da oração, como se a oração fosse uma obra que o cristão produzisse e que surtisse todos os efeitos. Eu vejo cristãos falando: eu orei muito e por isso aconteceu, eu orei e isso aconteceu. A oração, ela não é sabe, uma coisa assim, uma lâmpada de Aladim, onde eu passo um tempo ali, eu dou uma esfregada nela e acontece o que eu quero. Shazam, e acontecem os milagres. Não é assim. Oração é, acima de tudo, comunhão com Deus, relação com Deus, dependência de Deus, submissão a Deus. É um diálogo com Deus. Na oração eu estou conversando com o meu melhor amigo. Como é que eu converso com o meu melhor amigo? Explorando o meu melhor amigo? Ou eu ponho diante dele todas as minhas situações, porque ele é meu melhor amigo, e aguardo dele ajuda ou não, se ele puder ajudar, se ele quiser ajudar, ele é meu melhor amigo, ele vai fazer o que ele quiser, o que tiver ao alcance dele. Então, a oração não é para dominar Deus. A oração é para
eu me abri com o meu melhor amigo, com Deus. A oração não é aquele momento em que eu tiro na igreja, lá antes do culto, ou durante o culto, ou no final do culto, ou à noite, ou de manhã. A oração, ela é durante o dia todo. Eu estou andando por aí dirigindo. Eu fui na casa do meu irmão no interior de São Paulo essa semana. E a Dutra é uma coisa terrível, né? Então, assim, às vezes você tem que andar um pouco e o perigo está do teu lado. Caminhões enormes e, e pessoas dirigindo de forma, assim, assustadora. Então você está ali orando. Ao mesmo tempo que você está dirigindo, você está orando. Né? Às vezes o pessoal me zoa no carro. Cadê o motorista? Ainda está no carro? Porque eu estou ali meditando, orando, Senhor, guarda, protege. Isso é oração, isso é uma vida de oração. Então o texto para gravar é Atos 4:31. Diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, a gente vê ali, se você lê o texto, você vê que Pedro e João haviam sido presos, né? E depois eles são soltos, e eles já começam a fazer um propósito de divulgação da palavra de Deus e começam a orar, pedindo isso. Aqui é a conclusão, ele está orando ali, pedindo para evangelizar, pedindo para alcançar, para ter intrepidez ao falar de Deus. Olha só, é para um propósito de Deus e não nosso. Porque às vezes a nossa oração é um propósito nosso, é um pedido nosso. Às vezes não está no coração de Deus. E Deus não vai responder uma oração porque é da minha vontade. Lembra daquilo que eu sempre falo? A questão de o sujeito coloca lá no carro dele, numa bênção dele que ele recebe lá. Ah, Deus é fiel. Aquela mensagem dele, Deus é fiel, está dizendo assim, ó, Deus é fiel a mim, eu fiz as coisas e Deus foi fiel a mim, mas não é assim. Deus é fiel a ele, a palavra dele. E aí quando eu me encaixo, quando nós nos encaixamos dentro da palavra de Deus, do plano de Deus, e oramos e compreendemos isso, aí ele vai fazer. Aí ele vai fazer acontecer. Fora disso, ele não vai fazer acontecer. E às vezes a gente fica orando, insistindo e dizendo, minha oração não sobe, minha oração não chega ao céu. Chega, mas Deus está ouvindo e ouvindo, está ouvindo e vendo que não é para isso não é isso que ele quer para você ou para mim. E então nós precisamos entender isso. E quando eu conheço a palavra, quando eu conheço a revelação de Deus nas Escrituras, eu sei o que pedir. Olha o que diz 1 João 5,14. E esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. Você está entendendo? Então a minha oração tem que ser segundo a vontade de Deus. Mas eu não conheço as Escrituras, conheço Deus, porque como falei na semana passada, eu não conheço Deus olhando para a natureza. Eu só tenho a noção de que ele existe. Eu sei que ele é poderoso para criar essas coisas. Eu sei que ele deve ser bom, porque criou muitas coisas boas. Só, mas numa medida muito pequena. As Escrituras foram pensadas por Deus, homens foram capacitados para escrever as Escrituras, para nos revelar a Deus, para dizer qual é a vontade de Deus, por que Deus criou todas as coisas, por que Deus nos criou, por que a igreja de Deus, por que nós precisamos evangelizar, todas essas coisas. Então agora que eu compreendo Deus, então eu posso fazer uma oração como João está dizendo aqui na sua primeira carta. Uma oração segundo a vontade dele e não a minha. E então receberei. E então eu testemunharei de Deus através da oração. Não é isso? Então tá lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então nós lemos aqui que tendo orado, moveu-se o lugar, nós sabemos o que está acontecendo ali, nós vimos a semana passada, Pedro está lá no dia de Pentecostes, numa reunião, as pessoas começam a falar em línguas, o Espírito Santo desce, capacita as pessoas a falarem em outras línguas, línguas que existiam, línguas de outras nações, para proclamar as grandezas de Deus. Não era para falar de uma forma que ninguém entendia,
Isso não tem propósito de Deus. Mas Deus vai falar blá, 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 e ninguém entende bolufas. Deus não, as pessoas estavam lá, não entendiam o que os judeus falavam. Então Deus capacitou. Ah, você é grego? Então o Espírito Santo fazia com que aquele judeu analfabeto falasse em grego. As grandezas de Deus, para que o povo conhecesse a Deus. Mas e o que eles falavam? Eles falavam do conhecimento. E Pedro toma a palavra, e conhecedor das Escrituras, porque eles estavam dizendo, não, estão bêbados. Aí Pedro toma a palavra e começa a explicar no Antigo Testamento o que estava acontecendo, o que era aquele dia. Porque Pedro reconheceu que aquele dia era um dia que estava previsto lá, que Deus havia revelado que iria acontecer. E aqui de novo nós vemos Pedro falando novamente. E eu quero ler os versículos 17 e 18, porque esse aqui é o versículo 16. Aliás, não, lá de Hebreus 5, porque Hebreus 5,16, parte B, diz assim, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, vou voltar aqui ao início. A oração é um diálogo. A oração precisa ser feita por quem conhece Deus, por quem sabe qual é a vontade de Deus, para pedir segundo a vontade de Deus. Essa pessoa precisa confiar em Deus, precisa se submeter a Deus e precisa entender que ela precisa orar porque Deus está mudando ela quando ela está orando. E ela precisa entender que essa oração tem um efeito, mas o efeito não é causada por mim, mas por Deus. Então, Hebreus 5,16b, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, porque esse era a propósito de Deus. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, porque essa era a vontade de Deus. Era o propósito de Deus. Então Deus interage com seus servos. Não é isso? Então vamos lá. Então a igreja primitiva ela tinha mais esse testemunho de orar. Testemunho de, primeiro, ela conhecia as Escrituras, ela tinha intimidade com as Escrituras, ela tinha intimidade com Deus e orava e pedia a Deus. Não é isso? No ponto 2, persevere e fale primeiro a Deus sobre o pecador. Olha só, primeiro a Deus. Então vou botar um texto aqui de 1 Timóteo 2, que diz assim dos versos 1 a 4. Admoesto, Paulo falando a Timóteo, admoesto-te, pois, antes de tudo que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então, primeira coisa, nós precisamos levar a verdade, mas precisamos conhecer primeiro. Eu sempre falo essa coisa que parece meio maluca, né? Que o cristianismo parece egoísta, porque primeiro somos nós, primeiro eu preciso me entregar a Deus, primeiro eu preciso me deixar santificar, primeiro eu preciso buscar as Escrituras, primeiro eu preciso me encher de conhecimento de Deus, de entendimento de Deus, de submissão a Deus, para depois eu começar a levar isso para os outros. Porque eu não entendo nem de Deus, vou falar. E aí é um dos grandes problemas. As pessoas ficam tímidas porque o ímpio, ele contra Deus, ele tem um monte de discurso, ele tem um monte de coisas para falar. E ele tem intrepidez para falar, ele fala como se ele tivesse cheio de razão. Enfiaram na cabeça dele que Deus não existe, que ele vem do macaco, porque o homem, quando perde a confiança em Deus, a credibilidade em Deus, a crença em Deus, ele fica besta, fica doido, fica tolo, e então ele prefere ser filho de um macaco do que ser filho do Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, bondoso, lindo, que fez tudo isso aí. Ele acha que isso tudo veio do nada. Ele prefere vir do nada do que vir de um Deus Todo-Poderoso. E ele tem argumentos para falar com você. Argumentos que vier, aleatórios, vem na cabeça dele, conforme a circunstância ele fala. E nós cristãos precisamos falar com embasamento. Muitas vezes a conversa parece que nós estamos perdendo, mas alguma coisa está ficando lá quando nós entregamos alguma revelação para ele.
O Espírito Santo é que vai trabalhar, não somos nós que convencemos. Só que muitos não conhecem as Escrituras, estão anos dentro da igreja, nunca leram a Bíblia uma vez sequer, pouco estudam, não vão à escola bíblica dominical, não participam, não se interessam, é assim, tiram um tempo mínimo, exíguo para Deus, sabe? E aí depois querem evangelizar, morrem de vergonha, se escondem atrás dos outros evangelistas, nem vão. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos amar almas perdidas, nós precisamos nos entregar à boa vontade de Deus. Um outro ponto aqui, a oração é uma viagem ao céu. A oração é uma viagem ao céu. Primeiro a gente tem que entender isso. Eu preciso, é aqui que eu queria ler Atos 4, versos 29 e 30. Cadê Atos 4 aqui, meu Deus? Então vamos lá. Atos 4, 29 e 30. Nós vimos aí o versículo 31. É isso? Onde está falando que tremeu o lugar onde eles estavam. Agora eu quero... Leia o texto todo. Mas eu quero ler aqui só os 29 e 30 para você ter uma ideia de uma coisa. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus Cristo. Você entendeu o que aconteceu aqui? As pessoas estavam perseguindo eles, Pedro e João já tinham sido presos. E aí tem uma perseguição contra eles. E o que eles estão pedindo? Senhor, nos livra, abre um caminho, arruma uma carona para nós fugirmos deste lugar. É isso? Não. Eles estão orando para que Deus observe as ameaças deles e faça com que eles, os discípulos, preguem a palavra com ousadia e cure os inimigos e salve os inimigos e mostre prodígios aos inimigos. Preste atenção nisso, amados. Quando eu tenho esse pensamento, a misericórdia, tem uma coisa tremenda acontecendo dentro de mim. Amém? Então estamos sendo perseguidos, mas não vamos deixar de pregar. Estamos sendo perseguidos, mas não vamos deixar de interceder. Amém? Às vezes a gente acha que tem uma fala que diz, a oração move o coração de Deus. Move, não muda. Deus, ele tem a vontade dele e ele quer que seus servos orem nesse sentido, porque quem está mudando somos nós. Quando compreendemos a vontade de Deus, quando entendemos qual é o nosso papel nesse plano da salvação, então nós fazemos uma oração segundo a vontade de Deus. E nós passamos a fazer a vontade de Deus, a buscar aquilo que é o propósito de Deus, para que possa culminar. Foi isso que fizeram os profetas no Antigo Testamento, foi isso que fizeram os apóstolos no Novo Testamento. O que eles ganharam? Foram cerrados ao meio, crucificados, apedrejados, mortos de formas trágicas. É isso. A gente está muito apegado a esse sistema de coisas. E às vezes deixamos de fazer a vontade de Deus com medo de sermos tirados desse sistema de coisas. Nós vamos ser tirados um dia. Isso não é para sempre. Isso aqui é uma passagem. Isso aqui é só o trampolim para nós subirmos. E esse trampolim, ele só existe porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele o estabeleceu para nós. Nós somos alçados desse trampolim pela graça imerecida que vem da parte de Deus. Não porque fazemos ou produzimos obras segundo a nossa vontade, nosso entendimento, não. Nós fazemos a obra de Deus quando entendemos a vontade de Deus, quando oramos nesse sentido. Então nós testemunhamos de Deus, né? Quando nós entendemos e oramos nesse sentido. O que mais? Há poder na oração para testemunhar. Então ele vai dizer aqui sobre a questão de Marta, está procurando as coisas longe e as coisas estão perto. O que nós precisamos está perto de nós. Aliás, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, às vezes, a gente busca a felicidade em coisas, em ter.
Só que a felicidade está em ser. Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós, pode agir em nós, vem felicidade, vem contentamento, vem alegria, porque o Espírito Santo é alegre desde o Antigo Testamento, que a Bíblia fala na alegria do Espírito Santo e vem pelo Novo Testamento. E muitos crentes vivem com a cara que parece que estão com fome ou com, sabe, uma dor terrível, aquela coisa... Não, amados, nós não precisamos ficar escancarado né, as canjicas sendo mostradas o tempo todo, porque também nós passamos por dificuldades, às vezes tristeza. Nem precisamos ser aquele riso debochado, como eu estava falando esses dias. Né? Tem crente que é um riso debochado, é uma fuga. Ele não encontrou ainda a alegria que está próxima dele, dentro dele. E então ele se escancara em brincadeiras, coisas que às vezes até machucam os outros, dão um mau testemunho. Em vez de dar um bom testemunho, ele dá um mau testemunho. Estou falando de uma alegria, sabe, que está... A Bíblia diz que o coração, né, o coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, dá uma visão mais bonita, a nossa cara feia aqui e tal, mas fica um pouco mais simpática com a alegria do coração quando extravasa por esse rosto aqui. Amém? Então que seja assim, que nós possamos testemunhar de Deus também através da oração, para a glória do Senhor, para nosso trabalho eficiente na obra, que nós possamos alcançar vidas. Amém? Nós possamos salvar, sermos ferramentas, instrumentos de Deus para salvar vidas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que Deus abençoe teu ministério. Que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Amém?